Agora sim! Olá! Seja bem-vindo ao H7 Coaching. Aqui nós discutimos as melhores estratégias para você melhorar, transformar e até recuperar a sua performance com uma satisfação pessoal e profissional. Meu nome é Fernando Malta e nós estamos numa sequência de lives onde nós estamos trabalhando o desenvolvimento pessoal do homem, principalmente, novas habilidades, trabalhando riquezas que existem nas habilidades que precisamos desenvolver. E o tema de hoje é sobre comunicação. Acabei tendo um probleminha técnico aqui, entrou um delay, eu tive que corrigir, voltar à live e entrar de novo sem nenhuma interrupção. Isso é ótimo. Agora nós estamos bem para poder ter esse tempo aqui de crescimento, ok? Vamos lá. Vamos falar sobre comunicação, uma das coisas que mais nos impede de abrir portas na nossa vida é a maneira como nós comunicamos. E também uma das coisas que mais nos abre porta é a maneira como nós nos comunicamos. A comunicação está o tempo todo ao nosso redor, né? E é necessária para o nosso desenvolvimento. Por exemplo, você não consegue imaginar um diálogo sem comunicação, seja ela verbal, não verbal, física, por imagens. Você sempre vai precisar se comunicar com alguém. E você também vai precisar que outras pessoas se comuniquem com você. Não existe uma venda, por exemplo, sem comunicação, sem só uma pessoa falando de um lado. E é justamente isso que nós vamos falar aqui nessa live. A comunicação não é só o fato de você falar. É a importância que você dá para ser compreendido. Interessante, né? Como é que a gente muitas vezes se preocupa só em falar, mas nós não nos preocupamos em checar se a mensagem está chegando lá do outro lado e se a mensagem está sendo entendida. Porque não basta falar, a gente tem que melhorar a nossa comunicação de maneira que a nossa mensagem chega e cumpra o seu papel, o papel que você destinou ela a fazer. Então é muito importante, é isso que nós vamos trabalhar no tema de hoje, né? Nós vamos entender que comunicação é mais do que falar, é você se fazer entendido, ok? Existe um registro histórico que é bíblico de um momento, uma época em que todas as pessoas tinham a mesma língua e todos tinham o mesmo modo de falar. Você pode, talvez, até duvidar da veracidade desse relato. É um relato do Oriente Médio, um relato bíblico, e muitos consideram ele como verdadeiro. E existem até relatos científicos, sim, que comprovam que isso era verdadeiro. Mas vamos falar então do que é. A gente está falando de Babel. Babel era uma cidade onde o povo hebreu vivia e todos ali tinham a mesma língua e todos tinham o mesmo modo de falar. E nesse relato, as pessoas que conviviam juntas ali tinham todos a mesma linguagem e o mesmo modo de falar. Eles tiveram a ideia de construir uma torre que chegasse até ao céu. Obviamente que tem todo um contexto, até espiritual, nós não vamos entrar aqui nele, mas o fato é que eles estavam prontos para poder construir uma coisa que ninguém tinha visto sobre a Terra. Uma coisa incomparável. E é claro que no relato está ali para nós a certeza de que, como eles tinham a mesma língua e o mesmo modo de falar, eles se entendiam muito bem e justamente o que fez com que aquele projeto desse errado foi que no meio do projeto as línguas foram confundidas. E aí cada um passou a falar a sua própria língua, né, estrangeira, e se desentenderam e a obra não foi para frente. Olha que interessante a importância da língua e a importância do modo de falar. Porque não basta também você saber a mesma língua que aquela pessoa. Você tem que saber o modo de falar.
Você já chegou em algum lugar do Brasil e um lugar completamente diferente, seja no Nordeste, você é do Sul e chegou no Nordeste. Normalmente quem é do Sul e chega em Minas Gerais, por exemplo, a gente acha o maior barato a maneira como eles falam. A mesma coisa um baiano, né? Alguém do Nordeste. Normalmente os baianos andam muito por Minas e é muito comum a gente achar baiano por aqui e a gente vê que existem maneiras de falar que não estão adaptadas aqui. E muitas vezes a gente tem uma dificuldade de entender o que ele estava falando. Ah, ele falou, porque lá na terra dele é desse jeito. Então tem vários exemplos que a gente poderia parar aqui. Eu quero avançar mais rápido, mas já deu para você pegar o que é a maneira de falar, o que é o modo de falar. O que faz a diferença na maioria das vezes não é nem o que você fala, mas a maneira como você fala, o modo como você fala. E é isso que nós vamos trabalhar aqui de maneira muito forte e muito prática. E eu já quero passar para a parte prática, quero depois contextualizar você, mas é claro que eu preciso falar para você que nós começamos a nossa comunicação de maneira eficaz quando a gente é claro, quando a gente é objetivo, quando a gente tem, quando a gente consegue falar, nos expressar claramente. Isso tem a ver com o princípio de que, ao nos comunicar, a gente não está falando para nós, a gente está falando para outras pessoas. Então, a minha preocupação é, será que eu estou falando de uma maneira que as pessoas estão entendendo? Existem algumas pessoas, hoje em dia, até na internet, alguns memes, né, um conteúdo, que diz o seguinte: eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que você entende. Será mesmo? Será que eu sou responsável só pelo que eu estou falando? Será que eu não poderia falar de maneira clara para a mensagem ser mais entendível? E é isso que nós precisamos despertar. Nós precisamos acordar para essa realidade. Nós não falamos para nós mesmos. Se você se comunica só por falar e você fala porque você quer dar o seu recado, sinceramente, nem todo mundo está interessado no que você está querendo dizer, não. Nem todo mundo está interessado na sua mensagem. Já parou para pensar nisso? Por quê? Porque as pessoas estão interessadas em acrescentar alguma coisa dentro delas. Elas estão interessadas em acrescentar alguma coisa que seja útil para a vida delas. Então, se elas enxergarem em você uma pessoa que não se comunica direito, elas não vão dar atenção para você. Elas não vão... Por que eu devo me esforçar para entender você? Por que as pessoas devem se esforçar para te entender? Já parou para pensar nisso? Agora, eu tenho motivos para me esforçar para ser entendido. Porque eu quero que a minha mensagem chegue lá. Eu quero que as pessoas compreendam o que eu quero dizer, com exatidão, sem ruídos. E todo ruído na comunicação, ele te prejudica. Ele tira a integralidade. Ele não entrega 100% do que você quis dizer. E nós falamos no último vídeo a respeito de marketing pessoal, que trabalha justamente sobre a linguagem não verbal também, né? Uma das coisas que nós trabalhamos ontem. Olha que interessante, quando a gente aprende sobre comunicação, a gente aprende que tudo em nós está transmitindo informação, está transmitindo mensagem. Seja a minha postura, seja a minha linguagem. E é por isso que eu tenho que tornar isso cada vez mais claro, cada vez mais objetivo. Tem um livro bem interessante que fala a respeito de boas ideias, né? Ensinando, né, você a trabalhar conceitos de ideias bem interessantes. E ele dá alguns exemplos, por exemplo, de um caso que todo mundo conhece, que é um mito, né, inclusive, de um rapaz que estava no bar, recebeu um convite de uma mulher muito sedutora para poder beber um drink e de repente acordou numa banheira cheia de gelo e com as costas costuradas porque tinha
tirado o rim dele, né? Ele ligou para a polícia falou, não se mova, porque eles tiraram o seu rim. Enfim, é uma história inventada, mas que grava na cabeça pela simplicidade de informações que ela tem e de curiosidade que ela desperta. Olha que interessante. É diferente de eu explicar para você a teoria da relatividade de Einstein, com todos os termos técnicos, te ensinar sobre física quântica. Tem gente que ensina isso com maestria. Agora, quem ensina com dados só técnicos, ele não vai gravar a mensagem dele, porque ele não está falando claramente. Então, tem que haver um esforço nosso de nos comunicar e tornar a nossa mensagem clara. Você já parou para perceber que dentro de casa, na maioria das vezes, os casais se desentendem porque, na verdade, o que faltou foi falar claramente. E muitas vezes o que fez a diferença para muitos casais bem-sucedidos foi a maneira de falar. Às vezes eles trataram coisas difíceis, duras para o relacionamento, coisas que na visão de outros era praticamente impossível de ser perdoado ou impossível de ser tratado, mas o casal conseguiu se entender por causa do modo de falar. Então, é importante que nós tenhamos esse despertar em nós do quanto nós somos responsáveis também pela maneira como as pessoas estão nos ouvindo. É óbvio que você não é responsável por tudo. Você não pode obrigar uma pessoa a te entender. Mas você pode se esforçar em melhorar a sua comunicação para a mensagem chegar lá e dar certo, né? E você colher frutos daquela mensagem. Então, quando você tem que explanar uma ideia, se comunicar, e a gente estava falando, por exemplo, de uma reunião, ou, por exemplo, de uma entrevista, a gente deu vários exemplos quando a gente falou a respeito de marketing pessoal, e vamos falar a respeito de mais coisas ainda, né? Por exemplo, relacionamento em casa. Quando você tem muita coisa para falar, normalmente a gente sai atropelando a fala, a gente quer extravasar, fala tudo que a gente tem que falar, sendo que na verdade a gente devia tratar um caso de cada vez, apresentar uma ideia de cada vez. Né? Isso é uma coisa que torna a comunicação clara. É você mostrar para a pessoa que você está falando sobre aquele assunto. Se a pessoa devagar entrar em outro assunto, você pode puxar ela para dentro de novo. Falar, olha, vamos só terminar esse assunto que a gente estava falando, só para a gente concluir isso aqui e passar para outro tópico, passar para outro... senão, você perde o controle e você falou sobre tudo e ao mesmo tempo não falou nada. Então, trate cada tópico por vez, né? Trate cada assunto pela sua importância com uma ordem, né? E apresentando uma ideia de cada vez. Tente, como eu disse aqui, falar de maneira simplificada. Tente colocar o diálogo num português mais entendível. É claro que a gente está numa reunião, às vezes a gente quer falar sobre muitos termos técnicos. E eu, nessas lives, eu tenho tentado evitar termos técnicos para você conseguir me ouvir com o máximo de simplicidade possível. Porque a mensagem que eu quero trazer para você é uma mensagem de transformação. E essa mensagem de transformação ela tem que ser entendida por você de maneira simples, como algo realmente alcançável. Porque é o que eu tenho vivido e é o que eu quero passar para você. Outra coisa é você ser breve. Né? Olha uma maneira de você ser claro, sendo breve também. Todo mundo tem um amigo que conversa demais, né? Aquele amigo que você não pode encontrar com ele, que ele te pega de papo, você senta com ele numa rodinha para conversar e você vai dando corda e você não consegue cortar a pessoa. Ela mesma não tem ideia de que ela está sendo um peso. Sendo que, na verdade, todos nós deveríamos trabalhar essa prioridade de sermos breves na nossa comunicação. Porque a comunicação, ela requer diálogo. E diálogo não necessariamente é só você falando. Né? Aliás, senão seria um monólogo. Né? O diálogo, você fala, mas você também ouve.
Você recebe o feedback do que você ouviu. Então, tem muita gente que está preparado para falar, mas não está preparado para escutar. Nós vamos tratar isso aqui um pouco mais à frente, de maneira bem mais aprofundada. Mas olha que interessante, né? A gente pode facilitar o ouvinte, né? De repente, com visualização, a gente pode assumir uma postura e deve assumir uma postura de ouvir atentamente, né? De ter uma escuta ativa. Ou seja, a gente com a nossa linguagem corporal, a gente mostra que a gente está dentro da conversa, que a gente está se comunicando. É complicado quando você está conversando com alguém e a pessoa está no smartphone e você conversa com você, tá ok, e olhando para o smartphone. O que você está entendendo? Ela não está afim do assunto. Mas quando ela para tudo e ela dá atenção para você, você primeiro sente um retorno muito positivo de alguém que está querendo te valorizar. Então, nós temos que assumir essa postura de valorizar a pessoa que está falando e assumir uma escuta ativa com ela. Isso também é comunicação. Não é só falar, é saber ouvir. Maridos têm muito essa dificuldade, porque quando a esposa fala, e normalmente fala na hora que a gente não quer que fala, e se for deixar, nunca vai ser a hora que a gente quer que a esposa fale. A gente sempre vai querer adiar o conflito, sempre vai querer adiar a discussão da relação, mas tem que passar por isso. E normalmente, enquanto a esposa fala, o marido está virado a cara para o outro lado. Não, pode falar que eu estou te escutando. Enquanto isso está batendo martelo, está tentando arrumar alguma coisa em casa. São atitudes que você está mostrando para a sua esposa, mesmo sem querer. O que você está desprezando o que ela está falando. Você está desprezando a comunicação dela. E aí o problema piora. Consegue piorar a situação e deixar a situação mais difícil do que ela já está. Justamente porque você... Aí o marido vira e fala assim, mas eu não falei nada. Tá, você não falou, mas você não escutou direito, você não soube escutar. Então, ter atenção, cuidado para poder se envolver até na escuta é uma forma de você se comunicar. E se comunicar bem. Quando você escuta ativamente, você envolve a pessoa, deixa ela confortável para conversar com você, segura de que ela pode falar com você. Isso é muito bom. Isso vale muito a pena. Então, você pode tentar compreender o lado da pessoa, compreender o que ela está falando. Você pode, ao mesmo tempo, ir distinguindo os fatos que ela está trazendo dos interesses. Quando você tem uma escuta ativa, você está observando ela também. Você não está só conversando com o seu corpo na linguagem não verbal. Você está tendo a oportunidade também de analisar a outra pessoa. Analisar o interesse dela, os fatos que ela está trazendo e o quanto que isso pode afetar você e as suas decisões. E aí você é senhor de si, você vai pesar qual que é a importância do que está sendo dito e trabalhar em cima daquilo ali, né? Agir em cima daquilo ali. Então, não vou nem te dizer o que você deve ou não deve fazer, mas escutar ativamente é meio que obrigatório, porque é uma função que nós precisamos desempenhar e desempenhar bem para trazer as pessoas para perto, né? Então, olha só, interpretar a reação das pessoas é você conseguir observar os gestos, né, a linguagem corporal, a postura, as poses, as expressões faciais. Tente analisar isso enquanto você está conversando. Normalmente a gente fica meio constrangido de observar a pessoa, mas faça isso a partir de hoje. Não fale só. Escute a pessoa, escute a maneira dela falar, tenta gravar a fisionomia dela, tenta deixá-la mais tranquila enquanto você escuta. Isso vale muito a pena, o seu tom de voz. Tem gente que o tom de voz é tão agressivo que às vezes a mensagem dele é até boa, mas o jeito dele falar já repele. E aí é complicado. É o que a gente tem que entender, que muitas vezes nós precisamos trabalhar em nós de verdade a comunicação, não é mesmo?
Então, olha só, para a gente manter o equilíbrio durante a comunicação, a gente tem que entender que a emoção nunca pode prevalecer a razão. Então, enquanto eu estou me comunicando com uma pessoa, eu não posso ser tomado pelo impulso, pela emoção e partir para cima. E lá na frente me arrepender disso e falar, meu Deus, o que eu fiz, o que eu falei com aquela pessoa, não devia ter falado assim. Já viu às vezes marido que trata a esposa de maneira rude, né? A comunicação dele foi pesada, aí depois ele quer, né, de madrugada encoxar a esposa e conversar com ela, tratar ela direitinho, aí não dá, sabe? Não tem, é complicado, não é? Então o que tem que acontecer? Você tem que trabalhar nas suas emoções para que você tenha maturidade ao conversar. Quando você age de maneira em que a emoção pula na frente da razão, significa que você está sendo afetado por uma coisa que não está no seu controle. Você não tem um controle para trabalhar, para administrar. E quando foge ao seu controle, isso ou te frustra ou te deixa inimigo de você mesmo. Você passa a querer até justificar por que agiu. Tem alguns que chegam a ser até dissimulados de mesmo tendo errado, colocar a culpa na esposa. Mas você falou isso. Né? Ou então na empresa, com um funcionário, nada justifica a grosseria. Às vezes o empresário está com a cabeça a mil, porque está cheio de boleto para pagar, e o funcionário às vezes está fazendo corpo mole. Você está coberto de razão, mas você perde a razão porque você deixou a emoção pular na frente da sua razão. E aí você partiu para cima, partiu de maneira agressiva e de maneira verbal, até com violência física. Isso mostra, a violência física mostra o quanto que a pessoa é incapacitada de verbalizar. Ela é incapaz de manter um diálogo, uma comunicação. Por isso ela usa da violência. Não é o que nós queremos. A nossa geração de homens precisa ser uma geração madura, de homens que agem com razão e não por emoção, não tomados pela emoção, ok? Então é essencial que a gente tenha maturidade. É tão bom quando você conversa com uma pessoa e essa pessoa às vezes tenta te desestabilizar, falando uma coisa contra você, jogando alguma coisa contra você, e você sai na classe, né, na comunicação. Você consegue verbalizar com ela e deixa ela mais desconcertada. Isso mostra um domínio, um aperfeiçoamento e autoridade que são incomparáveis. Isso te dá prazer de viver. Então, quando você vai se comunicar, a primeira coisa, vamos fazer um checklist aqui. Uma das primeiras coisas que você precisa trazer para dentro de você é se apaixonar por aquilo que você vai falar. Né? Ou seja, você tem que amar o que você faz, você tem que conseguir falar sobre um assunto que seja interessante para você, que seja relevante, algo que você ama falar. Principalmente quando você vai se comunicar para as pessoas, se comunicar para alguém, criar uma live no YouTube, né, ou nas redes sociais. Você tem que desenvolver uma coisa que você ama fazer, uma coisa que você gosta de trabalhar, né, um assunto que você ama falar. Isso é prazeroso, né? Uma outra coisa, uma outra forma de você se comunicar bem, principalmente quando você está prestes a falar sobre coisas muito difíceis para serem entendidas, é você trazer para uma realidade lúdica. Né? Eu não vou nem falar lúdica, que parece que é coisa de criança, mas é você tentar ilustrar. Ou então, melhor, vou usar um termo técnico aqui, storytelling. Né? Antigamente chamava-se de parábolas, hoje é storytelling. Ou seja, é uma maneira de você usar uma comunicação visual, ainda que seja uma história que você conte, ainda que seja uma ilustração daquilo que você quer, você mostra para ela.
Isso são formas de você se comunicar com a pessoa através de imagens. Ontem mesmo nós falamos aqui na nossa live que 85% das informações que chegam no nosso cérebro são de origem visual. Olha que interessante. 85% das imagens, das informações que nós formamos no nosso cérebro são de ordem visual. Interessante, né? E é por isso que as histórias passam muito daquilo que a gente quer. Uma metáfora, como se diz, uma história mesmo, né? Tinha como se diz, um conto, enfim, né? E eu estava pesquisando esses dias sobre histórias, né? Sobre a comunicação. Tem um livro muito bom de Aristóteles que chama, eu tenho até ele ali, chama Poética. Um livro fantástico, fantástico, que vale muito a pena você depois lê-lo para você entender sobre o que é a história. Principalmente quando eu falei que você precisa se comunicar de maneira rápida, né, de maneira objetiva, você entender que a história tem que ter início, meio e fim. Tem que concluir o que você está falando. Às vezes a pessoa sabe até o que tem que falar, mas ela não consegue desenvolver a fala e não consegue finalizar, concluir o que ela estava falando, e aí fica por aquilo, o povo fica no ar. É igual piada. Piada que a pessoa começa a contar e para no meio, você já viu? Que não termina a piada, ou então que ela começa a rir, tanto que não termina a piada, às vezes você ri mais da risada da pessoa do que da piada. E por falar em piada, você sabe qual que é a piada mais velha do mundo? Olha só, a piada mais velha do mundo, ela é de 1900 antes de Cristo. Foi uma piada registrada por sumérios. E depois teve até um outro registro de 1600 a.C. No Egito, né, de um faraó, uma piada que foi registrada para um faraó. Eu não vou nem contar a piada, porque a piada é ruim, mas muito ruim, tipo as minhas. Mas a piada que foi contada, na época, podia ter sido engraçada por causa do contexto. Já reparou que tem piada que já perdeu, parece que perdeu a validade, já não é mais engraçada? Antigamente, quem é aí da década de 80, 70 aí para trás, sabia que sal de frutas era só sal de frutas, não tinha gosto, né? Não tinha sabor. O Ena acabou com a piada, porque a gente virava e falava assim, vou comprar um sal de frutas, e a pessoa vai falar assim, mas me dá um de limão. Hoje não dá para fazer essa piada mais, porque já existe sabores, né? Então dá para você entender que a comunicação tem época para acontecer. Seja uma piada, seja uma conversa, seja uma história. Às vezes ela faz sentido lá atrás, na sua época, mas hoje nem tanto. Por isso que você precisa se manter atualizado e falar de maneira clara, né? Uma outra coisa muito importante aqui é que você tenha consciência de que você está falando com o público e não para o público. Eu vou fazer uma palestra para X pessoas. Não, você tem que se imaginar falando com X pessoas. Porque as pessoas, como eu disse, não estão interessadas só na sua mensagem. Elas estão interessadas no que a sua mensagem vai acrescentar em você. Elas vão tentar entender o porquê que é importante te ouvir. Por que é interessante eu dar ouvido para essa pessoa? Então, é importante que eu tenha interesse maior em falar com as pessoas do que falar para as pessoas. Ok? Então, uma outra forma de eu me comunicar bem é eu dominar o conteúdo que eu estou falando, né? Eu me preparar para o que eu vou falar. A gente trabalhou isso muito, né, nessas últimas lives, para você sempre ir preparado. Eu vou para uma reunião, eu vou preparado. Qual que é o tema daquela reunião? Eu vou para um congresso, eu tenho que estar preparado para o tema daquele congresso. Eu tenho que me contextualizar, eu tenho que preparar para esse assunto, dominar o que eu vou falar.
Você tem que ser um expert naquilo que você fala. Por isso que a fofoca, ela não tem valor nenhum. Primeiro porque ela é superficial. Segundo que na maioria das vezes ela não é concreta. E terceiro, porque o único objetivo dela é só dispersar, não é conectar. Agora, curioso, por que as pessoas dão tanta atenção para difamações, né, fake news, como eu disse, fofocas? Né? Por quê? Porque essa é uma das comunicações que aguça a nossa curiosidade, aguça instintos. Então a gente tem que aprender a dominar até nós mesmos. Aprender a dominar a maneira como nós reagimos a isso. Porque se você é uma pessoa que mas eu não posso fazer nada, as pessoas me procuram para contar as coisas, significa que as pessoas acham você um bom ouvinte para fofoca. Já parou para pensar nisso? Mas eu não posso fazer nada. Fulano que me procura para me contar. Todo mundo me procura para poder contar as fofocas. Pois é, porque você é depósito de fofoca. Já parou para pensar nisso? Você é um bom ouvinte de fofoca, porque se você não fosse, as pessoas não te procurariam. É interessante isso, né? Bom, vamos lá. Seguindo para o próximo aqui, a gente tem que, mais uma vez, falar da linguagem corporal. A gente tem que prestar atenção no que o corpo está dizendo, as mensagens que o nosso corpo está dando, né? Seja uma mensagem que a gente está enviando, como uma mensagem que a gente está percebendo do outro também. Então é fundamental que a gente nos policie, fique mais relaxado possível, sem tensão, sem nervosismo, sabe? Expressões sobrecarregadas, é muito complicado quando você está conversando com uma pessoa e ela está te dando mensagens que ela não quer te ouvir. É melhor você parar por ali e falar, olha, você me desculpa ter perdido o seu tempo e bola para frente, passa o seu recado para outro, ok? Como a gente trabalhou nessa live sobre envolver as pessoas, né? Deixá-las fazerem parte da sua comunicação, que elas participem ativamente da sua comunicação. Por isso que é importante o seu comentário durante esse vídeo. O seu comentário, ele traz um crescimento enorme. Para mim que produzo o conteúdo e para quem está lendo também. Porque vai ver o seu comentário, vai achar importante o seu comentário e vai falar, puxa vida, eu gostaria de acrescentar alguma coisa. E a sua contribuição é muito bem-vinda. Tenha certeza disso, ok? Por fim, eu quero te falar uma das coisas mais fantásticas e mais difíceis também que nós precisamos trabalhar na comunicação, que é a parte final, praticamente a parte final, que é o retorno que nós recebemos na nossa comunicação, o feedback que nós vamos ter. E por isso nós precisamos ser maduros, porque na maioria das vezes o feedback ele vem em forma de crítica. E por mais que as pessoas falam, mas a minha crítica é construtiva, crítica é sempre crítica, né? Eu prefiro não rotular o que é construtivo, o que é negativo, o que é destrutivo, mas eu acho que crítica é crítica. E qual que é a minha reação com relação às críticas? Eu tento aprender com elas. Por mais duras que sejam, por mais que a pessoa tenha tido a intenção de destruir, eu tento aprender de alguma forma com aquela crítica. Eu tento trazer isso para mim e falar, bom, isso é uma realidade no que eu estou vivendo? Não, não é. Então, tudo bem, foi só uma crítica dele, ok. Isso que ele falou é uma realidade na minha vida? É uma realidade, então eu posso mudar essa realidade. Nada melhor do que o feedback para você melhorar a sua comunicação. Tem pessoas que acham que estão falando, mas na verdade não estão falando nada. Aquela mesma coisa que tinha aquela música, eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Né? Por quê? É até uma crítica, né? A música fala de uma crítica para o diálogo político, que muitas vezes a pessoa fala, mas ele não está falando nada. Né? A comunicação dele não está chegando na outra pessoa. Ele simplesmente fala e acha que está
se comunicando. E nós temos que ter o feedback, né? O que a pessoa achou do que você falou. Por isso, mais uma vez, eu convido você a escrever no seu comentário o que você achou. De repente, você pode acrescentar alguma coisa que faltou nesse tema, né, a ser abordado. Eu sei que é um tema muito grande. A gente poderia falar sobre comunicação de várias maneiras aqui. Eu estou trabalhando no aspecto do desenvolvimento pessoal, porque é o meu interesse de trabalhar as pessoas que me ouvem, né, que me seguem, de maneira que elas cresçam e tenham e produzam mais e se fortaleçam. Então, quando eu ouço o seu feedback, escuto o seu retorno, para mim isso faz uma diferença enorme, porque eu tenho a oportunidade de trabalhar algumas coisas que não foram trabalhadas. Posso, né, seja de maneira crítica, seja de maneira por um elogio, não sei. A forma como a gente se comunica exige que a gente esteja preparado para ouvir o feedback, para ouvir o retorno. Então nem todo mundo vai gostar da maneira como você vai falar, né? E isso não é um problema, isso não tem problema nenhum. As pessoas não gostarem do jeito que você fala. O que importa é que elas entendam o que você fala, né? Como eu disse aqui, o retorno que elas vão dar para você é às vezes mais importante do que a própria mensagem, porque elas te ensinaram uma maneira a mais de trabalhar aquilo ali, né, de como aperfeiçoar a sua comunicação. Então é essa mensagem que eu quero deixar para você. Quero te agradecer por ter me ouvido aqui nessa live, nesse bate-bola aqui. E se de alguma forma esse conteúdo tem acrescentado para você, ouvir isso aqui que eu falei tem trazido algum retorno para você de valor, né, para o seu desenvolvimento, por favor, né, compartilhe com alguém, né, se inscreva no canal, se inscreva nas nossas lives aí, né, nas nossas redes sociais, porque eu tenho certeza que a gente vai ter uma oportunidade de crescer muito mais e a sua contribuição é muito bem-vinda, tá bom? Quero deixar um abraço e nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Forte abraço e até lá!